pessoas que eu não sei por quê. Enfim, se alguém cair, tem de ver aí por que foi. Ela apareceu essa mensagem aqui para mim. Certo? E tá tendo jogo de quê agora? Que eu nem tô sabendo. Já é da Olimpíada, mas a Olimpíada de abertura não é só amanhã, não? Ou já começou? O futebol começa antes. Brasil e Alemanha pela futebol masculino das Olimpíadas. Por isso que teve um feminino esses dias, né? Eu tava imaginando que pudesse ser isso mesmo. Tá. É porque o futebol, como demora mais tempo, professora, para fazer todo o processo até chegar às finais, aí começa antes. Verdade, é mesmo. Nem me lembrava mais disso, é mesmo. Muito bem, Arthur. Só uma horinha aí, pelo menos, né? Bom, deixa eu ver, acho que não tem nenhum recado hoje, né? Só lembrando, né, que essa semana hoje vai ter aula de exercícios, né, focando nesse assunto que a gente já viu dessa segunda unidade, aí fica faltando só a parte do trifásico para a gente fechar o assunto da segunda unidade, né, e a nossa prova, ela é daqui a 2 semanas, né, a próxima a gente fecha o trifásico, aí na outra, acho que é uma aula de exercícios na terça e a prova na quinta, né, acho que é mais ou menos isso, certo? Vão ter mais oficinas, professor? Provavelmente sim, né? Eu vou ter só que checar a data, né? Porque eu achava que não fosse ter, porque a gente fez a seleção muito tarde, tanto que tinha programado oficina para a primeira unidade também, né? Mas aí, enfim, a Alexandre resolveu botar para frente. Mas deve ter sim, viu? Eu aviso a vocês quando eu vou confirmar com eles, de repente, até com mais antecedência, porque a gente tinha previsto inicialmente essas oficinas na segunda e no sábado, né? Aí eu não sei, enfim, se os meninos não podem no sábado, eu vou ver direitinho com eles como é que vai ficar aí. Tá? Bom, alguém tem alguma coisa para comentar sobre a disciplina, sobre alguma coisa assim, antes de a gente começar com o roteiro? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida assim, mais genérica, assim, mais aberta? Eu acabo tendo, professora, porque eu confesso que eu não dei conta de pegar esse último roteiro, mas eu estava vendo alguns vídeos aqui sobre as questões de fator de potência, e me surgiu uma dúvida aqui em relação à prática, a parte de Ixi, ela cortou tudo. instalação de um circuito. Tendo em vista que os circuitos resistivos têm fator de potência zero, ou seja, e os indutivos atrasados e os capacitivos adiantados. Se eu estou fazendo instalação de um empreendimento que seja e tenha cargas resistivas, tipo chuveiros, caldeiras, coisas desse tipo, nessa parte do circuito não entraria de nenhuma forma ou de alguma forma poderia entrar parte de capacitores? Olha, se você não tem carga que vai gerar reativo, você não precisa se preocupar, né, com ela. Agora, se já tiver algum motor, né, porque, por exemplo, um lugar que tem uma caldeira, provavelmente deve ter alguns motores, assim, não sei, assim, o porte também, né, se for uma coisa maior, certamente deve ter alguns motores, mas se você realmente tiver certo que só tem carga resistiva, não precisa se preocupar com o fator de potência, não. E outra, por exemplo, joga não digo o mesmo exemplo, mas na residência, que tem motores para bomba de piscina, o portão, outro, dentre você está cortando. outros. Quando eu vou instalar partes dos capacitores, ela tem que ser reservada unicamente a esses. Cortou tudo, isso é lá. Mas, não sei se eu entendi o que tu quis perguntar, tu me disse que tu vai errado. Se eu tenho que fazer a correção no circuito específico, na instalação toda, era isso que você ia perguntar? Eu não sei porque cortou, não ficou bem claro. Isso, acaba sendo isso mesmo. Se tipo, na residência que existam motores tipo portão, bomba de piscina, dentre outros, se eu tenho que fazer a correção desse circuito com capacitores justamente direto no circuito específico, ou se eu posso jogar um capacitor no geral e ele vai corrigir? Olha, na verdade, assim, a correção tem a ver com o que a concessionária enxerga, que no caso da gente a COSERN enxerga. Então, se você colocar num circuito específico ou lá no início da sua instalação, não vai fazer diferença para a concessionária, entendeu? Porque ela vai enxergar da mesma forma. E lembre que sua carga é toda em paralelo. Então, você colocar num circuito lá no final ou colocar lá na frente, vai estar tudo em paralelo no final das contas, entendeu?
Ah, tranquilo, obrigado. Né? Não. Professora, Pode falar, Gabriel. eu fiquei numa dúvida nas questões, nas letras C, das questões do roteiro de correção do fator de potência, na terceira e na quarta. Não sei se a senhora pode tirar agora nessa aula, ou seria Mas, depois. assim, se for uma dúvida específica de questão, a gente pode ver depois do roteiro da aula de hoje. Mas se for uma dúvida, assim, de algum conceito, a gente pode ver agora. É de conceito ou é da questão em si mesmo? Eu acho que acaba sendo da questão. Uma letra eu não consegui entender como eu faria para achar, depois que eu achei a minha carga de correção. Né? E a outra, minha questão não está batendo o valor com o valor do roteiro. Então, acaba sendo bem mais específico, né? Então, eu espero... Não é um conceito em si, né? Mas, enfim, a gente pode ver depois que a gente vê esse roteiro de hoje, tá certo? Me lembre. Tá ok. No final da aula eu lembro assim, ó. Certo. E hoje a presença vai ser um testezinho, e é justamente sobre correção do fator de potência, tá certo? Como eu tinha falado para vocês na aula passada. Tá? Vou projetar aqui o roteiro de hoje, para a gente começar. Bom, esse roteiro, né, como eu falei, é uma aula de exercício para a gente dar uma pausa, para ver se ficaram claros os conceitos, né, se a gente entendeu direitinho né, os conceitos aqui especificamente, né, mais focando na parte de potência, porque, como eu falei, né, na aula passada, não tem como dissociar das aulas do início da unidade, né, que é fasor, impedância, porque a gente precisa disso para poder analisar o circuito para poder encontrar os parâmetros, né, para formar a potência, o triângulo de potência, né, o fator de potência. Então, realmente está tudo interligado, né? Isso eu falo lá na primeira aula, né, quando eu estou apresentando a disciplina, e eu acho que vocês estão percebendo isso, que ela sendo aplicada, ela é uma sequenciazinha, né, uma escadinha. Então, tudo que a gente vê numa aula, na outra a gente já aplica, né? Então, é por isso que é importante para a gente entender né, o conteúdo, ficar tranquilo para fazer as avaliações, e entendendo ao longo do processo, né? Se eu deixar para estudar tudo no final, né, assim, fica meio atropelado, né? Então, por essa razão que lá no início eu falava para vocês que era interessante que vocês realmente fizessem os roteiros nos tempos certos, né, para dar tudo direitinho aí, certinho, para não ter nenhum problema lá no final, tá? Bom, aqui falando desses assuntos, né, sobre potência, né, análise de circuito, em CA, fasor e impedância, porque realmente está interligado, não tem como, né? E como nas aulas de exercícios, eu sempre coloco alguns exercícios resolvidos, né? Esse primeiro, eu coloco aqui as características do sistema, né? 100 kVA, que pela unidade eu já sei qual é a potência, então aqui, ó, por exemplo, kVA, e eu não tenho fase. Então, isso aqui é o módulo da potência complexa, porque volt-ampere, né, é a unidade da potência complexa, né, e vai ser a unidade do módulo dela, que é a potência aparente. Então, aqui o módulo da potência complexa, que é justamente o que a gente chama da potência aparente, que é a hipotenusa do meu triângulo de potências, né, porque eu não tenho fase. Se aqui eu dissesse, ó, a potência é de 100 kVA fase 30 graus, aí eu já saberia que é a potência complexa. Por quê? Porque veio com a fase, né? Então, para a gente já observar... Professora, pode falar. Qual é a potência medida no watímetro? No watímetro, o watímetro é de watt, certo? A potência em watt é o P, que é a potência real, potência ativa, né? Potência média, né? Eu chamo mais de potência ativa, tá? Mas watímetro é porque é em watt, certo? Porque, por exemplo, tem uma questão que eu vi que ele dava voltagem, estava em dava tensão, aí dava corrente, e aí com V vezes I a gente achava, na verdade, era como é que fala? As duas, né? Quando você faz a raiz, a hipotenusa, realmente. Isso, a potência aparente, né? É isso mesmo, quando você tem um circuito assim? Eu não entendi direito, não. Você Tem tem uma o V e questão... o I e acha o S. Se você tem o V e o I, você acha o S. Tá, então a gente... Mas olha só, depende muito do contexto. Se o circuito só tem resistor, o S vai ser igual ao P. Percebe? Se eu não tenho parte reativa. Se eu tenho parte reativa, aí não. Aí o P vai ser a parte real da minha potência complexa, né? É a base do triângulo. Não sei, era isso que você tinha perguntado ou não? É porque, na verdade, não dá nenhum circuito, só dá as informações, sabe? Diz a tensão, diz a corrente do sisteminha lá.
E aí, quando o único jeito que dá para resolver é considerando realmente isso, que quando você faz tensão vezes corrente, dá essa hipotenusa. E aí ele dá a real também, que é a medida no vatímetro. Aí eu fiz uma relação das duas para resolver. Da tensão à corrente. E além disso, ainda dá a potência Dá a ativa? potência no vatímetro, E isso. pede o quê? O problema? Oi? E Deixa eu problema... lembrar, acho que é o mesmo problema que o Adalberto estava falando. Depois a gente pode ver aí. Acho que Não, é eu o acho que eu que já vi. talvez seja o fator de potência que peça, não? Enfim, Acho que é o fator de potência. A gente vê depois. pronto. Tá. É porque, assim, se for pedir o fator de potência, provavelmente a tensão e a corrente só tem os módulos. É isso? Isso, exatamente, em módulo. Pronto. Então, como é que você acharia esse fator de potência aí? O que é que você me diz? Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu fiz a relação de tangente, eu acho, ou foi de cosseno. Eu usei o triângulo lá, né? Pronto, exatamente. Aí, qual é a sua dúvida nessa questão? Assim, A minha dúvida, o que eu fiquei confuso foi exatamente que potência era qual, porque se ele dá em módulo, então a tensão e dá a corrente em módulo, se eu fizer o produto, vai dar então a hipotenusa sempre, né? E aí Isso. vatímetro é a real. É a base, exatamente. Olha esse problema, o que é que ele está dizendo. Eu tô dando o módulo da tensão e o módulo da corrente. Isso eu tenho condição de achar o S, como você falou, a hipotenusa, certo? Foi assim que você fez, não foi? Foi. Pronto, achei a hipotenusa. Lembro que eu quero o ângulo, e eu tenho a hipotenusa. Aí qual foi a outra informação que foi fornecida? O P, que é a base do triângulo. Então, eu conhecendo a hipotenusa, que eu achei lá pela tensão e pela corrente, e eu conhecendo a base, eu tenho condição de achar o ângulo, concorda? Pronto, entendi. Eu fiquei só mais em dúvida mesmo nessa parte de conceito de entender que potência é qual do triângulo, entendeu? Pronto. Então no vatímetro é sempre a base e quando ele dá os Isso. módulos vai dar sempre a hipotenusa, né? Isso. As unidades, né? O P, a potência ativa, é dada em watts. O Q, que é a potência reativa, é dada em volt e ampere reativo. E o S, ou o S fazor, ou o S só o módulo, ambas são dadas em volt e ampere. Tá? Só para deixar claro, quando a gente já der a unidade, você já sabe qual é a potência, porque cada uma tem a sua unidade, né, separada, tá certo? Entendi, professor. Ah, joia. Bom, então aqui... Professora, quando já dá a tensão, o módulo da tensão e da corrente, ela já é RMS ou tem que transformar ainda? Se não tiver dito nada, pode considerar que é RMS, tá? Que é o normal, assim, a gente já trabalhar com os valores em RMS, mas qual a situação que não for dito nada e ela não vai ser RMS? Quando ela vier na onda. Por exemplo, se eu tenho 5 cosseno de ômega t, esse 5 pode ser RMS, sim ou não? Aí tem que transformar, né? Não, porque se ele está multiplicando o cosseno, então, obrigatoriamente, ele vai oscilar com o cosseno. Então, o valor 5 vezes o cosseno, quando o cosseno for 1, o valor de pico vai ser 5, né? Então, quando eu estiver nessa forma senoidal, aí esse valor, obrigatoriamente, vai ser o valor de pico. Mas se eu dou um valor, por exemplo, a tensão é 10 volts, então você já pode considerar que é RMS se não for dito nada, tá certo? Porque é o normal, realmente. Mas eu sempre tento colocar para né, tentar não deixar dúvidas. Mas se por um acaso deixar passar alguma coisa, pode considerar que é RMS, tá? Desde que ele venha na onda senoidal, tá? Professora, mas tem questão do roteiro passado, do roteiro 13, que se você usar a corrente que tá, não, se usar a corrente que está no enunciado, que não tem RMS, ela não bate a resposta do gabarito. Só bate se você transformar para RMS. Então, o valor que está lá seria de pico, então, você está dizendo, né? Pode acontecer, porque, como eu falei, assim, essas questões, algumas questões eram de listas antigas, que assim, o gabarito, digamos assim, os monitores que fizeram, e a gente está, até hoje, de vez em quando, a gente acha um errinho, aí quando tem algum erro, né, a gente sempre corrige, né, e tenta não levar esse erro para frente, mas, vez ou outra, acaba acontecendo. Por falar nisso, o Ricardo até falou na aula passada, do roteiro 11, se não me engano, a questão 4, né? Ele falou que achava que era essa. Mas eu fui olhar, acho que não era essa não, porque a questão 4 tinha A e B, letra A e B, aí eu não sabia. Eu achei que não era essa. Aí nem fiz, nem tentei refazer. Era essa também. Mas é a letra A ou a letra B que não bate? A letra A. Tá, então eu vou dar uma olhadinha depois, tá?
Certo? Então, vamos continuar aqui, né? 212 RMS, fator de potência de 0,5 atrasado. Atrasado quer dizer que a corrente é atrasada da tensão. Se a corrente está atrasada, quando eu faço θV menos θI, né? O θV é maior, que a corrente está atrás, né? O ângulo da corrente é menor, então esse ângulo vai dar positivo, né? Então, mais uma forma de eu lembrar que isso é indutivo, que vai estar lá no primeiro quadrante, tá? Eu peço 3 coisas aqui, né? Impedância, a potência ativa e o capacitor para fazer a correção aí para 0,92 aí do fator de potência, né? Aí coloquei o passo a passo, né? E coloquei o vídeo aqui para resolver. E coloquei esse outro também, que esse exercício aqui, essa questão, esse circuito, a gente já resolveu por vários métodos, né? E eu peço aqui agora, né, para, de repente, até vocês aproveitarem e resgatarem o que vocês já resolveram nos outros roteiros, né, desse circuito, e eu vou pegar as informações agora sobre as fontes, né? Eu preciso do triângulo das potências nas fontes. Para achar o triângulo de potência, o mais fácil é eu achar a tensão e a corrente, né? Porque quando eu tenho a tensão e a corrente, eu acho a minha potência complexa, né? Que é a potência fasorial. Aí eu faço VI conjugado, né? Se os valores forem RMS. Então, eu fazendo VI conjugado e eu escrevendo essa potência complexa na forma cartesiana, né? Real imaginário, a minha parte real já é o P, a base do triângulo, e a minha parte imaginária já é a altura, né? Que é a potência reativa, tá? Então, se eu achar a potência complexa, né? Eu escrevê-la na forma cartesiana, né? Em real imaginário, eu já tenho os dados aí para montar meu triângulo. E escrevendo na forma polar, eu vou ter o módulo, que é justamente o valor da hipotenusa, e a fase, que é o ângulo aí, né, do triângulo, certo? Então, por exemplo, para a fonte de corrente, eu já tenho a corrente, né? Então, basta que eu ache a tensão aqui nos terminais dessa fonte. E já para a fonte de tensão, eu tenho a tensão. Basta que eu ache a corrente que passa por ela, né? Aí, daí, monto meus triângulos achando as potências, né? Como eu mostrei aqui nesse vídeo, né? Eu dou passo a passo aqui, e na sequência mostro os vídeos aqui para vocês conferirem aí se vocês fizeram certo. Nesses 2 exercícios resolvidos, né, o 1 e o 2 aqui, vocês tiveram alguma dificuldade de entender alguma passagem, algum conceito, não ficou muito claro? O que é que vocês me dizem aí desse exercício resolvido? Professora, é só uma dúvida. Eu sou obrigado, é obrigatório, tipo, quando você acha a corrente em 2, né? Arbitrar ela para o outro lado? Você tem de arbitrar para um sentido, porque lembre que aqui, o que vai acontecer? O ângulo vai dar uma diferençazinha nos ângulos, né? Porque se eu adoto para um sentido, o ângulo vai dar um determinado X. Se eu adoto para o outro sentido, eu vou ter X mais 180 graus, né? Eu vou ter essa diferença aí, mas para o valor final da potência ativa, né? Aliás, da potência que eu vou... de fato, obter, né, eu vou mudar só a fase, em vez dela ficar para vou ter uma defasagem de 180, mas os valores em si, né, os módulos, eles não vão ser alterados, não, tá? Certo, mas então... é interessante você arbitrar um sentido que é para... a sua resposta está coerente com o que você arbitrou lá no início, entendeu? Para você poder conseguir fazer uma análise e tal, é interessante realmente que tenha... que esteja arbitrado, por mais que, eu arbitrei num sentido, deu um valor, arbitrei em outro sentido, deu outro valor, não tem problema, mas tem que estar coerente com o que foi arbitrado, entendeu? Certo, é porque eu fiquei na dúvida, porque, tipo, a senhora arbitrou o I2 descendo, né, no sentido horário, certo. Aí achou uma resposta lá. Aí depois colocou para o outro sentido, essa Isso. corrente, aí tem que multiplicar por -1. Isso. Para mostrar a diferença, né, que seria, mas assim, eu posso arbitrar, eu fiz os dois para mostrar para vocês a relação, né, mas vocês não precisam fazer os dois, basta fazer só um e a sua resposta estando de acordo com aquele sentido que vocês colocaram, tá ok, não tem problema, tá bom? Então, no caso, foi só como a senhora quis mostrar mesmo, né, porque... Isso, não precisa fazer para os dois sentidos, tá, só um, eu entendi agora o que você quis perguntar. Não precisa fazer. Eu fiz, assim, para mostrar a diferença que dava quando eu adoto para um lado e adoto para o outro, entendeu? Mas não precisa fazer, só basta escolher um e fazer de acordo com aquele um. Bom, ninguém tem dúvida nesses pontos que foram abordados nesses 2 exercícios resolvidos, então a gente pode passar aqui para os próximos. Aqui eu coloquei algumas questões, essa questão 3, inclusive, ela foi uma questão de uma prova passada, é algum ano aí, eu nem sei qual semestre, foi uma prova passada.
Aqui a questão era o seguinte, eu dava a onda senoidal só para você ler, né? Assim, por exemplo, essa fonte, ela vai ser 5, como ela começa aqui do 0, né, ela vai ser cosseno, então vai ser 5 cosseno, aí a frequência, né, eu dava aqui o inverso, seria pelo inverso do período, né? Eu dou o período, aí a frequência é 1 sobre t, né? Que o t seria 2π micro, né? Vezes 10 a menos 6. Então, vocês achariam a frequência para montar, né? Fazer o 2πf e montar a expressão para a tensão. Aí eu pedi aqui a tensão VAB, que é a tensão deste ponto para este ponto, né? Tem que fazer uma malha virtual aqui para encontrar. E a potência ativa entregue pela fonte, ou seja, a potência, né, dada em watts, né? Aqui na fonte, né? Aí, essa quarta questão aqui, né? Já era, essa que eu não lembro, essa que acho que eu botei numa atividade uma vez, enfim, não lembro, teve alguma coisa com essa questão também. Aquela mais simples, eu tenho, né, um circuito, um RLC série, né, tem um resistor, um capacitor e um indutor, aqui já estão em ohms, né, aqui tem até um errinho, porque era para ser aqui, não, minto, tá certo, é porque aqui tá só o XC, o XC é 5, o XL é 9. Quando eu transformo em impedância, a impedância do capacitor, né, é menos JXC, né? Então, ficaria aqui menos J5. E a do indutor seria JXL, então ficaria J-ohm, 9 vezes J, né? A indutância do indutor. Então, quando eu vou fazendo isso, aí é só somar aqui os 3, né, que eu teria, e aplicar a lei de Ohm para ter a corrente, né? Que é o que é pedido na letra A. E a letra B é o triângulo das potências na fonte. Então, se eu tenho uma tensão e calculei a corrente, basta fazer o VI conjugado, que eu tenho a potência complexa, e com um fasor eu consigo montar o meu triângulo aí tranquilamente, tá? Nessa questão 5, eu tinha 2 cargas, né? L1, aí eu dou as características dessa carga e dou as características dessa outra carga. A primeira, eu dou que a potência ativa, né, é dada por 8 kW e o fator de potência 0,8 adiantado, ou seja, a corrente adiantada da tensão, é uma carga capacitiva aqui. E aqui, ó, a tensão sobre as duas, né, porque está em paralelo, é 250 fase zero. V eficaz é a mesma coisa de RMS, tá? Então, aqui seriam 250 volts, fase zero, volts RMS. E a segunda carga, eu digo que ela tem um S, né, uma potência aparente de 20 kVA, e o fator de potência aqui já é atrasado, né, já é uma carga indutiva, né, de 0,6. Então, com essa forma aqui, né, com essas duas características aqui, eu já consigo montar o triângulo da carga L1 e o triângulo da carga L2. Né? Montando os dois triângulos, né, se eu quero considerar as duas cargas juntas, né, eu tenho várias formas de fazer. Posso achar as impedâncias, né, posso achar as correntes, enfim, posso achar um monte de coisa, porque eu tenho o meu triângulo completo aí, tem uma tensão em cima dela, né, então eu consigo achar um monte de coisa. Mas a forma mais simples, né, se eu partir dos triângulos, é somar os triângulos, né, como é que eu somo os triângulos? Somando as potências complexas. Se você pensar na forma fasorial, né, eu tenho que pensar na soma vetorial entre as duas potências complexas. Mas se eu pensar nas potências complexas na forma cartesiana, né, na forma complexa, fica mais simples. Por quê? Porque se eu tenho dois números complexos e eu preciso somar os dois, eu vou somar real com real, imaginário com imaginário. Ou seja, se eu tenho duas cargas em paralelo, se eu quero obter uma carga só, analisar como uma carga só, basta que eu some as potências ativas e some as potências reativas. Claro que não é o mesmo que somar as duas hipotenusas, né? As hipotenusas vão ficar diferentes, né? Porque não há uma relação linear. Lembre que o S é dado por uma raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado, então essa relação não é linear, né? Então, mas a relação entre a base e a altura, né? Aí sim, é tranquilo, né? Então, a base do novo triângulo vai ser a soma das duas bases e a altura do novo triângulo vai ser a soma das duas alturas. A hipotenusa aqui não, tem que calcular a hipotenusa resultante, tá certo? Aí, com isso, ó, eu acho nesse triângulo, né, porque é a junção dos dois, eu consigo resolver a letra A, que é o fator de potência desse triângulo, que é a soma das duas cargas, tá? É só ver esse ângulo aí. Aí aqui dou a frequência 60 Hz, qual o valor do capacitor, que deve ser colocado em paralelo com as duas cargas, eu já posso analisar já o equivalente aqui, né, para se ter um fator de potência unitário, né? Então, aqui eu quero fazer a correção do fator de potência para 1, não para um valor 0,92, é para 1, ou seja, eu quero zerar a potência reativa, né? É isso que se pede aí nesse problema, tá? E aqui coloquei mais algumas questões,
né? Mas essas duas aqui, basicamente envolvendo isso, né? Ó, tensão, o triângulo de potências, né? Para a gente ir praticando aí. Dessas questões aí, alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida, não soube como fazer, ou alguma passagem que não conseguiu? Minha dúvida era nessa que a senhora explicou agora, mas vou tentar fazer agora. Ficou claro? Ah, que bom. Como é, Mocinaldo? O gabarito da B está como se fosse a potência aparente. Da B de qual questão, Mocinaldo? Sim, dessa que está projetada, né? Encontre a potência ativa entregue pela fonte. Sério? Deixa eu só ver aqui como é que está lá no gabarito. A 3. Aqui está em 4,4 watts. Ah, então você está querendo dizer que você achou 4,4 volt ampere. O S que é 4,4, é isso? Tu viu quanto é que deu a potência, quanto é que deu a sua potência reativa? Porque de repente a potência reativa zerou aqui. Ah, não deu zero. Eu não entendi ver. Deixa eu ver aqui como é que pode fazer. Potência ativa entregue pela fonte. Aqui só se resolvesse. Mas vamos fazer o seguinte, eu não sei se isso foi um erro geral ou um erro de todo mundo, mas, ou um erro do gabarito, ou se foi, de repente, alguma coisa que foi confundida. Se você tivesse como me mandar a resolução, eu dou uma olhada para ver se tem algum erro, alguma coisa assim, ou se é realmente, de fato, um erro do gabarito, porque se for erro do gabarito, eu já aviso para todo mundo. Se não, a gente vê, né, o que aconteceu na sua resolução. Tá certo? Se você tivesse como botar no fórum, ajudaria. Você tem como, porque eu dou uma olhada e vejo se realmente o que aconteceu. Pronto. Aí bote no fórum, porque eu dou uma olhada, porque se for um erro do gabarito, eu já corrijo para todo mundo, tá bom? E aí, pessoal, alguma dúvida mais nessa questão? Alguma dessas questões aí que tem para fazer? Alguém teve alguma dificuldade? Enquanto vocês pensam aí, eu vou abrir o roteiro passado para ver a questão que a Adalberto comentou. Qual era mesmo, Adalberto? A quarta foi, você falou? Professor, é a questão 3, a letra C. Essa questão aqui, né? Isso. Eu encontrei a carga de correção e tal. Só que aí eu fiquei sem saber como voltar com um novo fator, para descobrir esse novo fator de potência. Não entendi. Sim, entendi. Você não. Olha só, como é que é esse novo fator de potência? O que a gente mudou quando a gente inseriu esse capacitor? Vamos supor, você tinha um triângulo inicial, né? Eu tinha minha base P e tenho minha potência inicial, que eu vou chamar de Q1, certo? Certo. Pronto. Aí o que você fez? Você calculou um capacitor, que eu vou adicionar essa carga, que eu vou mexer nessa altura desse triângulo, eu vou mudar o valor de Q1, certo? Certo. Pronto. Só que, aí o que você fez? Essa carga é uma carga indutiva, né? Então, o Q1 é positivo. Eu adicionei um fator de um capacitor, né? Que tem uma potência reativa negativa, né? Aí, o que aconteceu? A potência resultante, né, vai ser o que eu tinha antes, que era Q1, menos a potência reativa do capacitor, certo? Uhum. Pronto. Aí, eu tenho meu novo triângulo, que é Q1 menos QC. E a base continua sendo a mesma, que é P. Aí eu vou ver qual é esse meu novo fator de potência, entendeu? Ou não ainda? Não, eu encontrei na letra A, era para encontrar a potência reativa, né? Aí encontrei. Deu quanto? Vamos botar não. Deu quanto essa potência reativa? 671,25. Pronto, eu vou fazer só os inteiros, para a gente ter uma ideia. Então, Q1, vamos supor que seja 671 volt ampere reativo, certo? Certo. Pronto. Aí, como é que... Aí, pronto, você achou na letra B um capacitor. De quanto foi o capacitor para fazer a correção? 36,8 microfarad.
Pronto. Aí agora, olha só, você tinha essa potência reativa Q1 de 671 voltampere reativo. E adicionou esse capacitor que tem uma potência reativa negativa. Você consegue perceber que a minha potência reativa total, quando eu adiciono o capacitor, vai ser a potência que eu tinha, menos a potência reativa que o capacitor vai gerar? Sim. Né? Aí a questão é, como é que eu calculo essa potência reativa do capacitor? Você sabe? Isso. Não. Olha, eu não sou chamar as pessoas mentirosas, não, mas você está mentindo, você sabe sim. Como foi que você calculou o capacitor? Me diga aí qual foi a expressão que você usou para calcular o capacitor. O delta Q. Mas se eu fizer essa expressão, eu vou voltar para o mesmo valor, professora. Por isso que não estava dando certo. Olha só, é por partes. Você vai achar esse Q aí, dessa expressão que você está dizendo. Que Q é esse? O delta Q vai ser o 671,25. Não, então está errado. O C? Olha só, peraí, tá tendo uma confusão aí. Então, não sei se você calculou certo. Esse capacitor bateu? Porque você pela sua... Bateu. Não, então você entendeu errado o que você fez. Olha só. Essa expressão aí, certo? Você calculou C é igual a variação da energia reativa dividido por ômega vezes a tensão ao quadrado, certo? Isso. Esse delta certo. Q que você usou, que delta Q é esse? No meu caso aqui, eu usei 671,25. Aqui eu achei. Ele quer ir para unidade, é? Ele quer para unitário. Ele quer unitário, próximo do unitário. Ele quer o valor mais próximo, professora. Sim, entendi. Não, então tá certo o que você fez. Certo, é isso que eu ia perguntar também. É certo considerar um, porque eles o mais próximo, outro 0,9991. Isso, exatamente. Realmente eu não tinha, eu pensava que era um valor específico de fator de potência. Então, é mais fácil ainda. Porque, olha só, quando a gente quer o fator de potência 1, que carga tem fator de potência 1? Que tipo de Ele carga? falou mais próximo porque não tem um capacitor exato para essa situação. Você teria que fabricar. Ele quer um que tenha já na venda. Ah, entendi, verdade. Então, no caso, você tem que botar um múltiplo de 10. Não, mas para efeito de cálculo, você pode usar qualquer valor próximo de 1. 0,99, 0,999, pode usar 1. Mas se você Porque no botar o final valor das exato que você encontra, você vai achar 1. Olha só, o que ela está querendo dizer. O capacitor que a Adalberto achou foi de 36,8 microfarad, né? Só que aqui a gente precisa usar múltiplos de 10, né? Ou vai ter de usar 30, ou vai ter de usar 40, certo? Se por um acaso mais próximo A do resposta da questão. Se eu usar 40, diga. A resposta da questão dá 37, professor. Não dá nem Pronto, 30. tá tranquilo, a mesma coisa para o nosso caso aqui, certo? Se eu usar 40, quanto é que vai ser o meu novo fator de potência? Vamos ver quem está ligado aí. Como assim? Eu fiz as contas aqui. O Com meu 40? deu quase a mesma coisa usando o de 30? 37. Deu quase a mesma Quando coisa. eu fiz aqui, deu 0. O fator. A C é o fator de potência? O fator de potência corrigido? Tô perguntando? Não, olha só, o que eu estou querendo dizer. Ou que? A gente viu que, vamos com calma lá, peraí, tá tendo muito ruído aqui. A gente viu que para chegar no fator de potência 1, que é o que a gente quer, a gente vai precisar usar 37, né? Vamos supor que seja um valor exato, 37 microfarads. Só que eu não vou poder usar 37. Eu tenho que usar múltiplo de 10. Ou então, ou eu vou botar 30 microfarad, ou eu vou usar 40 microfarad, certo? Então, se eu usar 40, eu vou fazer uma correção além. Percebem isso? Porque eu só preciso de 37 para chegar em 1. Então, se eu usar 40, eu vou passar um pouquinho, tá? E se eu usar 30, eu vou ficar um pouquinho abaixo. Não vou chegar em 1. Percebem a diferença dos dois? Ambos, né? O que vai chegar mais próximo de 1, certamente vai ser o 40, né? Do que o 30. Lembre-se, eu vou só mudar um instante para minha mesa para eu desenhar, para ver se fica mais claro, tá certo? Só um minutinho aqui que eu vou ficar muda. E não vou ver vocês por um segundo. Peraí. Pronto, olha só, estão me ouvindo, né?
Sim. Pronto. Ó, tá aqui, vamos supor que aqui esteja o... Pra gente ter a ideia dos ângulos, certo? Eu fiz esse cálculo aí, professora, só que o de 37 microfarad, quanto de 30, quanto de 40, só ia dar uma mudança lá na quarta casa decimal. Entendi. Realmente sim, é muito próximo. Mas assim, se a gente Ficou for arredondar aí, 0,9999 desse jeito. assim, aqui era para você considerar o 30 ou 40, né? E ver que vai ficar esse valor Não, que você falou de eu novo. fiz com todos porque eu só vim perceber que porque estava diferente no gabarito. Eu digo, não, então vou dar uma investigada melhor e sair testando de 30 e de 40. Pronto, isso aqui, realmente, assim, não vai fazer diferença se você considerar 30, 40, mas, assim, eu quero que vocês entendam o sentido de eu colocar um capacitor maior ou menor, tá certo? Ó, vamos lá, vamos supor que eu tenha um ângulo aqui, certo? Um ângulo θ, que é o meu ângulo inicial, e eu quero botar o capacitor para zero, deixar ele em 1. Então, o que eu vou fazer? Quando eu somar com essa potência reativa do capacitor, que é negativa, esse ângulo vai diminuir, certo? Ele diminuindo, se eu botar exatamente o valor do capacitor que eu achei, ele vai diminuir aqui até zero. Meu ângulo vai ser zero, vai ser uma carga, né, puramente resistível. Se eu colocar um capacitor a mais, lembre que eu estou injetando uma energia reativa negativa. Então, o que, é que vai acontecer? Se eu injeto um capacitor, vou até extrapolar, se eu botar um capacitor de 50, por exemplo, de 50 microfarad, eu vou botar mais energia reativa negativa do que eu preciso. Ou seja, eu vou passar direto aqui, ó. Vou ter alguma coisa aqui para baixo, entendeu? Que pode acontecer, né? Então, quando você colocar, por exemplo, nem sei como é que está no gabarito, mas o ideal seria, se eu botar 30, né? Provavelmente ele vai dar aqui, ou seja, ele vai dar 0,99999 indutivo. Mas se eu botar 40, sei lá, ele vai dar 0,99999, mas vai dar capacitivo. Percebem a diferença? Então, sempre que eu vou fazer a correção do fator de potência, né? No caso de 1 é muito dramático, né? Mas vamos supor que eu queira ir lá para 0,92, né? Que é o da concessionária. Vamos supor que 0,92 seja aqui. E o meu ângulo esteja aqui. Né? Tem esse ângulo aqui e eu quero partir para esse ângulo aqui, que é o da concessionária. Vamos supor que seja esse cálculo. Para chegar, né, para esse fator de potência chegar aqui, para esse ângulo, eu preciso, vamos supor, de 37 microfarad. Se eu botar 36, eu vou continuar com um ângulo um pouquinho, mas é um pouquinho maior. Eu ainda vou estar... como é que eu vou dizer? Eu ainda vou estar infringindo aí, ainda vou pagar multa. Então, se eu tiver que arredondar, né, é interessante que eu arredonde um pouquinho para mais. Porque eu vou botar um pouquinho a mais de reativo negativo, né, do capacitor, e aí eu consigo manter aqui dentro da faixa que eu quero. Porque se eu botar um pouquinho a menos, eu ainda vou continuar na multa lá, ainda vou continuar sem cumprir a legislação. Mas se eu boto um pouquinho a mais, se eu arredondo para mais, aí sim, aí eu boto um pouquinho mais de reativo e continuo na margem aí de folga, certo? Só para vocês terem essa noção aí, tá bom? Não sei se esclareceu o que vocês estavam perguntando. Adalberto, Vinícius, que tentaram fazer aqui, não ficou muito claro. Mocinaldo, você arredondou para 40, não foi, então? Pronto, perfeito. Mas, assim, passou de 1, você quer dizer que desceu, né? Porque ele fica 0,999, só que capacitivo, certo? Só para ter cuidado com essas nomenclaturas aí. Pronto, perfeito. Certo? Algo mais, pessoal? Em algum desses roteiros aí, ou do de hoje, ou do de terça, ou da semana passada? Professora, tem como explicar a última questão do roteiro 12? 12 é de hoje. Não, 12... Deixa eu abrir aqui o roteiro 12. Essa aqui, pronto. Bom, aqui para o circuito abaixo, encontre VS. Cadê VS? A tensão da fonte. Olha só, aqui, qual o objetivo, né? Eu vou ter aqui essa tensão, que é a tensão sobre essa fonte aqui, ou essa carga aqui, né? Aqui eu tenho uma carga e outra carga. Nessa primeira carga, eu tenho o P e tenho o fator de potência em atraso, né? Quer dizer que a corrente atrasada é uma carga indutiva.
essa outra também tem a potência ativa e também tem a fator de potência 0,8 em atraso, ou seja, carga também indutiva. Com isso, eu consigo montar os dois triângulos, certo? Montando os dois triângulos, vocês estão me ouvindo? Ah, é porque tem alguém ligando aqui, aí atrapalhou o outro. Desativa o microfone de um dos dois depois. Agora deu certo. Tava saindo o som dos dois. Não, é porque tem alguém ligando, aí eu não estava conseguindo desligar o telefone, o microfone daqui do celular, que estava na chamada, enfim. Voltando para cá. Aqui, o que é que acontece? Não era isso não, cadê? Aqui, pronto. Aqui eu tenho um triângulo, eu tenho como achar o triângulo de potências, né? Porque eu tenho a base e tenho o ângulo. Aqui a mesma coisa, também tenho como achar o triângulo de potências. Eu preciso achar essa tensão, né? E eu tenho aqui algumas cargas, né? Para eu achar essa tensão, tendo essas impedâncias aqui, eu preciso achar a minha corrente, né? Como é que eu vou achar essas correntes? Daqui, ó, eu já tenho a tensão que está em cima dessa carga aqui, ó. Então, eu consigo achar a corrente, né, que passa nessa carga aqui. Eu achando a corrente que passa nessa carga, né, porque, ó, se eu consigo achar até o S aqui, se eu quiser, né? Aí eu posso achar o S, fazer... não, eu tenho o P, eu faria como, né? O P é VI vezes o cosseno... VI, que é o S, né, vezes o cosseno do ângulo, mas eu tenho que achar o ângulo. Com o fator de potência, né, eu sei a relação aqui da tensão e da corrente. Mas, enfim, eu preciso achar a corrente com módulo e fase que ela passa por aqui, certo? E eu consigo fazer isso por quê? Porque eu tenho um triângulo de potências e eu tenho o módulo da tensão que está sobre ela. Então, eu consigo achar essa corrente que passa aqui. Achando essa corrente que passa aqui, ó, essa carga está em série com essa impedância, tá? Então, a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui. Então, eu sabendo qual é a corrente que passa nessa carga, eu consigo achar a tensão sobre essa carga. Sabendo a tensão nessa carga e já tendo aqui a tensão sobre essa, né, eu consigo achar a tensão sobre essa outra carga. Né? Achando essa tensão sobre essa outra carga, né, aí eu posso achar a corrente. Aí eu venho da lei de Kirchhoff, tem uma corrente que passa nessa carga, já conheço a corrente que passa nessa, aí acho essa corrente que passa aqui. Achando a corrente que passa aqui, eu acho a tensão, conhecendo essa tensão e conhecendo essa tensão, aí eu vou, a soma das duas, né, vai ser a tensão VS, tá? Então, basicamente, assim, é trabalhosa essa questão, né, mas, né, se você conseguir fazer, ela realmente manipula bastante a questão de usar o triângulo para manipular as tensões e correntes, para encontrar esses valores, né, basicamente seria esse o procedimento, né, pelo menos o que eu acho que seria mais simples. Mas deu para entender, Camila? Ficou claro ou mais ou menos? Mais ou menos, só quando eu tentar fazer de novo agora. Poxa, gente, se tiver alguma dificuldade, bote no fórum, que vai dizendo qual a dificuldade que eu vou ajudando, tá certo? Mas, ó, começa dessa última carga aqui, tá? Ou então, uma outra forma de fazer também, você pode, como você tem a tensão, você pode achar a impedância aqui nessa, e somar as impedâncias, né? Mas aí acho que dá mais trabalho, porque eu não tenho a tensão em cima desse outro. Eu acho que a forma mais simples de fazer seria, aqui no final, né? Achar a corrente, né? Porque é a mesma corrente que passa aqui. Aí acha a tensão que passa aqui, que está aqui em cima dessa carga. A tensão aqui em cima, né? Mais essa tensão vai ser a tensão em cima dessa. Achando a tensão aqui, eu conheço a corrente, aí acho a corrente aqui. Aí consigo, pela lei de Kirchhoff das correntes, acho a corrente que passa aqui, né? Não sei se por análise nodal daria para tentar ver. Teria de ver se dá para fazer de outra forma. Essa que eu vejo assim mais claro, assim mais fácil fazer, né? Mas certamente aplicando algum outro método, né? De repente colocando impedâncias genéricas onde estão as cargas e tentar achar essas impedâncias, talvez desse certo também. Dá certo também. Em vez de você trabalhar com essas duas cargas como partindo do triângulo de potências, você achar a impedância. Porque você tem a potência e tem a tensão, então você consegue achar a impedância, né? Então, achando a impedância, aí você já trata como uma impedância equivalente, né? Já poderia fazer isso também, né? Pode ser outra forma também de fazer. Certo?
Tente fazer, qualquer coisa você volta que a gente discute mais, tá? Alguém tem mais alguma dúvida em algum dos roteiros dessa segunda unidade, alguma questão, algum conceito, né? Pra gente... Roteiro 11, professora, questão 4. Eu queria só roteiro 11 e questão 4. Roteiro 11, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está aberto? Não, não está aberto, peraí. Eu queria só, na caixa 4, eu queria só saber qual é a frequência angular que eu uso. É 60 mesmo? Ah, tá. Se não tiver, pode considerar 60. Essa aí mesmo. Essa Quando for medida calcular. aí, professora. Aqui. Não forneci, exatamente. É 60 Hz mesmo, tá? Sim, Sim, Ricardo, né? medida A aí, letra A que não bateu É. Pronto, eu assim, eu não vou fazer agora, eu faço depois com calma e vejo se a resposta está batendo ou não. Se não bater, eu faço uma correção lá, tá? Mas se bater, eu digo, ó, tá certo mesmo, tá bom? Certo. Aí, se não bater, tipo, se bater, a senhora tem como Confirmar, enviar né? o PDF, alguma coisa da resolução, porque eu queria saber onde estou errando. Não, se bater, aí eu vou botar no fórum uma mensagem, aí você bota, tipo, dá um print da sua resolução, dá uma olhada do que você errou, tá certo? Se tiver certo o gabarito. Se não, Certo. aí eu faço a correção lá e, de repente, até boto a resposta já no tópico de aula lá, onde está esse roteiro, né? Para vocês verem qual o valor. Então, ou eu boto no fórum, ou eu boto lá no tópico de aula. Se eu não botar, porque eu ainda não terminei. Certo? Algo mais, pessoal? Como eu tinha falado, né, a presença de hoje vai ser no multiprova, né, sobre correção de fator de potência também, e eu coloquei lá a partir de 9h50, tá? Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, a gente tira, mas senão vocês já podem ir abrindo lá o multiprova, tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa mais? Certo? Então, por hoje seria isso, tá? Eu vou ficar aqui um tempinho enquanto eu resolvo essa questão, né? Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar aqui, tá? Mas no multiprova, então, vocês já podem começar lá para a presença de hoje, tá bom? Então, até terça-feira, né? Um bom fim de semana aí para vocês. Tchau, tchau. Anastasia. Deixa eu aproveitar que ninguém tem nenhuma dúvida pertinente ao assunto, fazer uma peculiar aqui. Qual o valor mínimo que a concessionária tem que fornecer de tensão para as residências? Por exemplo, que se eu chegar numa